Este é um conto de comédia, mas não uma comédia para os vivos. É uma comédia macabra onde todos morrem no final e vivem felizes para todo sempre. Talvez seja esse o verdadeiro sentido da existência. Viver uma vida pífia para no final morrer e ser feliz como um eterno ser desprovido de alma ou espírito. Uma matéria que se arrasta pela terra sem nenhum sentido, expectativa, propósito ou perspectiva. Apenas um corpo morto, andando a esmo e se divertindo com os que vivem para morrer. Depois que se iniciou a Terceira Guerra Mundial entre Estados Unidos, Rússia, China e Coreia do Norte, poderosas armas nucleares foram lançadas entre esses países e seus aliados. No final, não houve vencedores, porque cerca de 80% da população mundial foi aniquilada. Os que não morreram caminhavam para a morte dos jeitos mais dolorosos e penosos possíveis. Úlceras profundas, a água poluída, os gases pesados no ar, até que os mortos se levantaram. Essa foi a pior parte, pois se eles estão mortos, como se mata esse tipo de ser? Devemos chamá-los de pessoas? Outrora eles eram, mas agora se tornaram seres que se alimentam de radioatividade. Felizmente, eles não eram zumbis comedores de gente, a não ser que você tenha alguma radioatividade em seu corpo. Aí eles te comerão. Todos se assustaram quando, um mês depois de terem morrido, eles se levantaram e voltaram a caminhar pela terra como se nada tivesse acontecido. Seus corpos putrefatos, cheirando a carniça e com vermes andando por suas peles, eram assustador. A fala deles era arrastada, como quem sofre de retardo mental, mas isso era relativo. Se o cérebro e as cordas vocais ainda estivessem intactos, mais inteligentes e melhores condições de fala eles tinham. E isso foi se tornando pior à medida que eles voltavam à semivida 2 dias depois de morrerem. A princípio, os que ainda estavam vivos temeram e davam fim a eles, mais uma vez, assim que se levantavam. Mas um dia eles perceberam que os mortos não matavam os seres humanos, apenas viviam sua morte de modo errante, sem incomodar ou caçar os vivos. Mas eles deveriam ter continuado a dar mais um fim aos que estavam mortos. Um ano depois da Terceira Guerra Mundial ter acabado de modo compulsório, mortos e vivos conviviam de modo harmônico. Sim, visto que os mortos que se levantavam não comiam os vivos, não havia por que matá-los, ainda mais que quem voltava era um ente querido que você não queria perder e ainda retinha as memórias de sua antiga vida, mas não o temperamento. Com o tempo, esse temperamento extra foi se tornando mais agressivo e selvagem, até que os vivos não mais permitiram que os mortos voltassem a andar como zumbis na terra. Quando alguém morria, eles explodiam a cabeça dele para que permanecesse morto. Um tiro apenas não funcionava, e eles não sabiam explicar, mas tinham que explodir toda a cabeça, destruir tudo. Caso contrário, eles voltariam. E quanto mais tempo exposto à radioatividade da Terra, mais inteligente e agressiva a pessoa voltava. Quando os mortos perceberam que estavam sendo privados de sua pós-vida como errantes no mundo que outrora era deles, começou o que chamou a Revolução dos Mortos. Como eles eram em maior número que os vivos e tinham muito mais força que eles, então facilmente os subjugaram e começou um novo reinado na Terra, o reinado dos mortos. Muitos humanos se esconderam no subterrâneo ou em lugares afastados das cidades para não serem presos e escravizados pelos mortos, que os obrigavam a trabalhar em usinas e produzir alimentos para eles. Talvez vocês se questionem, por que os vivos não revidaram? Por que eles não pegaram as armas e atiraram em todos? Porque os mortos pegaram todas as armas e as que eles não pegaram foram corroídas pelos ácidos ou substâncias tóxicas das bombas. O mundo perdeu a cor, o brilho e o pior, perdeu a vida. Os mortos trabalhavam em harmonia, não havia brigas ou confusão entre eles. Todos tinham o mesmo objetivo, que era continuar vivo, morto, semi-vivo, semi-morto, continuar existindo. Eles tinham o objetivo de continuar existindo, e essa meta em comum os fazia trabalhar em união e harmonia. Os vivos eram submetidos a trabalhos humilhantes e desgastantes. No processo, muitos morriam, mas voltavam como um morto existente, até que os mortos perceberam que se continuasse assim, os vivos seriam extintos de vez. Foi quando surgiu a ideia de fazer um teatro.
Alguns mortos eram atores e diretores de teatros e tudo mais. Então, selecionaram alguns vivos para atuarem. Várias peças foram criadas, escritas, houve muitas apresentações pelo mundo. Sim, visto que os mortos tinham inteligência ou algo do tipo, então as comunicações foram restabelecidas ao redor da Terra para facilitar tudo o que eles precisassem. O mundo podia ser dos mortos, mas isso não significava que os mortos tinham que ser sem graça e morto. Houve uma peça com atores vivos e mortos que fez sucesso no mundo todo e foi apresentada em diversos países. A peça se chamava A Comédia dos Mortos. E essa peça era uma carnificina e tortura para os vivos. Em cada apresentação, uma pessoa morria e outras 5 eram submetidas a dores excruciantes. Seus gritos ecoavam pelo teatro de modo penoso e lânguido. Suas lágrimas faziam uma trilha em suas bochechas. Seus soluços eram de partir o coração. Nessa comédia, eles pediam para morrer, mas eram poupados para se apresentarem 2, às vezes 3 vezes por dia. E no final, eles se erguiam como mortos para assistirem à peça encenada pelos vivos sobreviventes. Os mortos que assistiam à comédia riam de modo rouco, débil e demente. Até mesmo quando crianças ou jovens se apresentavam, eles riam de modo ensandecido. Apesar de reterem as memórias, eles não retinham os sentimentos mais bondosos do ser humano. Empatia, amor, compaixão, tudo isso lhes faltava. Apenas risos e gargalhadas. Como o valentão da escola que viu o aluno novato no chão chorando porque acabou de apanhar e não sente nada a não ser mais vontade de bater nele. Assim eram os mortos. A Comédia dos Mortos ficou 3 meses em cartaz nos teatros até que foi encerrada por falta de elenco, mas os mortos queriam se divertir, então eles fizeram seu ato mais atroz. Forçaram os humanos a se reproduzir para assim aumentar a mão de obra e o elenco para as peças de teatro. Várias casas foram limpas e arrumadas para que os casais vivos fossem postos lá fossem postos para se reproduzirem. O morto sempre ficava observando enquanto os casais tinham suas relações forçadas. As mulheres eram mapeadas em seus períodos férteis para que não se relacionassem com homens demais. Depois eram separados. Os homens eram forçados a trabalhar. As mulheres ficavam reclusas e eram cuidadas até que fosse confirmada a gravidez. Os vivos sentiam-se sobremodo humilhados. As mulheres sentiam-se violadas de um modo inexplicável, pois um homem, por livre e espontânea vontade, fazendo isso com elas, já era horrível. Mas um homem sendo obrigado a fazer isso, caso contrário seria torturado, a morte parecia mais atrativa. Contudo, existir como aqueles seres era um dilema fora de qualquer coisa que eles jamais tinham pensado ou estudado em suas vidas. Filósofos não estavam à altura disso. As mulheres grávidas descobriram algo maravilhoso e doloroso em sua gestação. Maravilhoso porque, graças a toda a radiação no ar, os vivos tiveram seu sistema reprodutor mais ativo e mais rápido. Então, em vez de ficarem 9 meses grávidas, elas ficavam no máximo 4. Em casos mais raros, houve mulheres que ficaram apenas 2 meses. Os bebês nasciam saudáveis, como se tivessem ficado os 9 meses dentro da barriga da mãe. E doloroso porque assim que nasciam, os bebês eram separados de suas mães para um lugar onde eram criados pelos mortos. Assim como na gestação, os recém-nascidos também cresciam de modo acelerado. Com 2 meses, eles já tinham aparência de 6, e assim eles se desenvolviam intelectualmente. Para a tristeza dos vivos, havia mortos demais com inteligência suficiente para treinar e ensinar as crianças vivas. E isso os preocupava demais, pois eles não podiam interferir na educação de seus próprios filhos. Uma escola onde ensinavam que os vivos destruíram o mundo com suas guerras por poder, mataram tudo o que havia de mais bondoso na terra. Agora, os mortos que dominavam e cuidavam do mundo em paz e harmonia. Não havia guerras, fome, poder, disputas políticas. O mundo estava feliz. O mundo dos mortos estava feliz, e os vivos teriam que garantir que assim continuassem com suas peças de teatro, músicas e outras formas de entretenimento. Nessas escolas, as crianças não tinham contato com nenhum vivo, apenas com mortos, e assim sendo criadas, elas acreditavam piamente em tudo que era passado para eles. Quando se tornavam jovens, entre 14 e 17 anos, já tinham ódio pelos vivos suficiente para não querer se aliar a eles e escolher trabalhar com os mortos. Os que assim não quisessem era quem iria para as peças da Comédia dos Mortos ou outro trabalho tão mortal quanto. Enquanto os mortos trabalhavam em união e destruía cada vez mais os vivos,
Os vivos estavam cada vez mais separados e arruinados. A caixa de Pandora fora aberta e todos os males foram liberados pelo mundo. A esperança, que era para ser a última a sair, fora aprisionada na caixa, e a caixa fora destruída. Depois de 2 anos, com mais vivos na Terra, muitas casas de reprodução ativas, escolas e novos centros culturais para os mortos, os teatros voltaram às suas apresentações. A Comédia dos Mortos voltou a ser ensaiada. Mesmo roteiro, mesmo diretor, novo elenco. Nos ensaios, ninguém morria, não podia. Os novos atores não sabiam o que os esperavam. Para eles, era apenas uma peça de terror. Apenas uma peça. Era isso que os mortos diziam. Enfim, chegou o grande dia. A casa estava cheia. A multidão de mortos eufórica. A multidão de vivos com uma profunda tristeza nos olhos. As mães e pais sabiam que seus filhos estavam lá, pois foram previamente avisados, por isso que foram convidados para assistirem de camarote seus filhos serem torturados e mortos. O elenco de vivos estava ansioso para sua grande estreia. O elenco de mortos estava ansioso para finalmente matar e torturar os vivos. As cortinas se abriram. O silêncio reinou no teatro. A peça começou. Os vivos queriam apresentar o teatro, não foram avisados que todo o roteiro da peça que eles ensaiaram, Hamlet, era falso. Não era isso que eles apresentariam. E quando Joe, um jovem de apenas 18 anos, ia começar sua primeira fala, o morto chegou e o interrompeu com um soco no rosto. Na plateia, todos riram. Risadas roucas, sem vida, sem graça, débil. Os outros vivos foram ao encontro do que acabaram de apanhar, mas foram surpreendidos por outros mortos que os seguraram firmemente, suas peles frias e escamosas, algumas já decompostas com um fedor pútrido e acre, faziam seus narizes arder e seus olhos lacrimejar. Foi nessa hora que eles viram os vivos na plateia. As mulheres com lágrimas nos olhos, os homens as amparando e tentando conter as lágrimas de modo inútil. Tarde demais, os vivos do elenco perceberam que tudo aquilo era uma farsa e que algo terrível iria acontecer. Um dos mortos deu alguns passos à frente e começou a falar de modo rouco e forçado, dizendo que estavam no tribunal dos deuses, os mortos, onde aqueles mortais, os vivos, estavam sendo julgados por seus atos. Enquanto falava, outro morto veio correndo pelo palco e tropeçou em uma pedra falsa e saiu rolando. Aquilo sim era ensaiado. Todos riram. A peça se desenrolou do jeito mais cômico possível para os mortos. Dos 6 vivos no palco, 2 morreram. Um foi dissecado enquanto os outros assistiam sem nada poder fazer. Seus gritos de dor rasgaram o céu quando o bisturi enferrujado começou a cortar seu peito. Como estava enferrujado, então teve que fazer vários cortes e com muita força. Ele gritou, chorou, implorou pela vida, gemeu sem mais forças para gritar e finalmente morreu. Seu corpo aberto, exposto, seus órgãos para fora, o sangue escorrendo sobre a maca. O outro jovem que morreu serviu de experimento para um teste de resistência, com uma furadeira. Vou poupar-lhes os detalhes dessa morte brutal. Basta vocês saberem que os gritos dele soou mais alto que o som da furadeira em suas pernas. Os mortos riam entusiasmados, pedindo mais, querendo mais. Os vivos choravam e eram privados de suas vidas de liberdade. O reinado dos mortos estava apenas começando e não havia quem pudesse acabar com aquilo, visto que eles tinham total controle sobre os vivos, sobre cada criança que nascia, sobre cada casal que reproduzia, sobre cada ser vivo na terra. O homem sempre se achou superior a todas as raças e sempre pensou que somente um homem mais insano que um louco era capaz de parar a tirania do louco. Agora ele estava lidando com sua própria tirania. Estava sendo dominado por mortos, seres mais insanos do que qualquer vivo que já tenha passado ou pisado nessa terra. O fim do mundo começou com a Terceira Guerra Mundial. Inúmeros mortos e milhares de feridos. O fim do mundo chegou com a dominação dos mortos sobre os vivos. O mundo finalmente acabou quando os humanos restantes se tornaram estéreis e não puderam mais se reproduzir para dar um elenco para as peças de teatro dos mortos. Os mortos andaram sobre a terra, sem rumo, sem sentido, sem razão, apenas existiam. E assim acabou o mundo.